você não nasceu assim. Você estudou, se preparou, buscou formações e etc. Agora, antes desse despertar, você exercia outra profissão? Você pensou em outro caminho? Como é que foi isso? Perfeito, vamos lá. Sim, eu acho que eu, no mundão aqui, material, né, gente? Precisa pagar as contas. Como o pessoal brinca, ai, que saudade, quando o meu problema era o boletim, porque agora é boleto, né? Agora é boleto. Então precisa pagar o boleto, né? E aí a gente vivendo. Hoje eu falo, né, assim. Eu tenho consciência que eu não sou o Alex Cruanes que eu me apresentei, né? Que eu estou o Alex Cruanes. Hoje eu tenho essa consciência de que eu fui muitas outras encarnações, terei muitas outras, e o total disso é a minha consciência e o meu espírito. Mas, quando a gente está vivendo aqui no mundão, eu preciso correr atrás daquilo que eu entendo que é mais importante, né? Então, eu era empresário, né? Eu era sócio do meu pai tinha uma indústria gráfica que na época era muito bem sucedida, eu era sócio dele, e eu estava caminhando. Do ponto de vista do ego, me trazia muita satisfação, porque eu muito jovem, muitos amigos meus tinham carro, já tinha um carro legal, né? Eu viajava todo ano, eu tinha uma renda bacana, eu tinha liberdade de horário. Pô, meus amigos falavam, cara, você tem emprego do sonho, não sei o quê, né? Tipo aquela brincadeira de jovem e tal. Mas, e aí acontece um momento na minha vida que depois dali eu realmente eu comecei a perceber que a busca do sentido da minha essência é um chamado de viver a minha essência. Podemos chamar de missão, podemos chamar de propósito, né? Sim, né? Uma bandeira, uma causa, mas né? Um chamado, sabe? Um chamado assim, por isso que eu comecei a deprimir, porque eu tava lá, legal, ganhando dinheiro, sim, né? Não éramos ricos, tá, gente? Milionários, mas tinha uma vida boa. Uma vida boa, uma vida bacana, né? Legal, né? Trabalhava tal, mas ok, mas aquilo não mais me trazia satisfação, né? E eu comecei a deprimir, e aí foi quando eu fui em busca, né, de entender o que estava acontecendo, e aí foi quando eu primeiro, deprimindo, posso contar o que me aconteceu? Deve. Eu acho que chegamos nesse ponto. Então vamos lá. Eu trabalhando na empresa, né, do meu pai, né, que agora ele aposentou, fechou e tudo mais, mas na época chamava, nem funciona mais, mas chamava Agendas Calex, era uma gráfica de produtos promocionais. E aí, ele até colocou meu nome, né, na empresa, né? E aí eu ajudava como era período de safra, né? Então era um período mais fraco, um período de muito trabalho, e aí eu fazia as entregas também, né? Aí eu fui fazer uma entrega, vamos cortar caminho. Estamos aqui na região de Guarulhos, quem é aqui de Guarulhos vai saber. Então a empresa era lá em Itaim Paulista, né? E aí eu, para ganhar tempo, cortar caminho, eu quis passar por detrás da balança ali, divisa de São Miguel com Guarulhos, né? Sei. E ali tem um lugar chamado Pantanal, né? Acho que é isso que chama. E na época só passava um carro por vez, assim, né? E aí eu andava pouco por ali, mas andava de vez em quando. E aí, então, se estava vindo o carro aqui, você tinha que esperar, e vice-versa. E aí, eu tava para ir, veio um carro, eu tive que parar. Nesse momento, entra uma pessoa na minha frente, com uma arma na mão, né, apontando. É uma cena assim, eu acho que é igual a gente vê um extraterrestre, né? Você não tá esperando, né? Tipo, o que tá acontecendo? Você demora, né? Tem um delay, né? Para compreender o que tá acontecendo. Exatamente isso. E às vezes é nesse delay que acontece o pior. Que aí você tem uma reação... E, infelizmente, os caras não vão pensar, né? Hoje eles atiram, né? Porque eles também... Eu vivi a experiência, então, assim, eles estão muito mais tensos que você. Eles estão muito nervosos, né? Estudando a mente humana... Na adrenalina total. Exatamente isso. Muita neuroquímica. Então, qualquer coisa ali pode acontecer, que é o que poderia ter acontecido comigo. Porque naquele momento... E eu lembro que eu, jovem, né? Aquela coisa de jovem, eu falava com os amigos, né? Se um dia alguém tá na minha frente, eu acelero, né? Ou a pessoa que sai da frente, sabe? E aí, na hora que acontece, gente... e foi muito interessante, porque na hora que aconteceu, eu parei, e aí eu lembro que eu falei, vou ou não vou? E aí veio uma voz na minha mente e falou, para. Foi uma voz na minha mente e falou, para. Eu parei o carro, fiz o sinal da cruz, que pra mim era um simbolismo ali de conexão... importante, e ali tinha uma outra pessoa do meu lado com uma arma que eu não tinha visto. Provavelmente, se eu acelerasse, aqui era... porque eles nunca estão sozinhos, né? Eles nunca estão sozinhos. Esse é o perigo. Às vezes a gente vê mas tem mais 2, tem mais 3. A gente tem que tomar muito cuidado. Não reaja.
Ponto. Sim, e aí entra a confiança, né? Que eu acho que é o que aconteceu comigo. Eu tô aqui, né, gente? Então... Mas é que eu vou contar rapidamente. Fica tranquilo, pode contar. Então vamos lá. Quando a gente começa a contar das nossas memórias emocionais, vem, então vamos lá. Então o que acontece? Aí nesse momento eu também, como você falou, ainda não entendendo nada, o rapaz me tira, desce, me jogou para trás do carro, me empurrou, tal, era um jovem, né, de uns 15 anos mais ou menos, que depois eu fiquei sabendo que tinha 15 anos, e aí eu entro no carro atrás, 2 maiores de idade, um que estava com a arma de boné e o outro entrou, e aí eles saem correndo com o carro, aquela coisa, nervosos e tal, enfim. E aí eu entendi que eles estavam querendo despistar, de repente, alguma pessoa que podia estar atrás, né? Para de repente, vai que alguém está atrás, liga para a polícia, aquela coisa. E aí eles se sentiram seguros e me levam para um lago, é assim que eu consigo definir, um lago bem sujo, um matagal, um lugar onde, tipo, eu tô em casa, eu tô à vontade. Aí eles relaxaram. Aí começaram um diálogo, e aí assim, né, gente? Não é julgar, mas é o que eu senti. Então tinha uma cara muito ruim, eu sentia uma coisa ruim, entendeu? Um sentimento, isso eu posso falar. Então esse maior de idade, passava uma coisa ruim, né? Ele falou, olha, eu só quero 3 coisas de você. Eu quero, na época era cartão, né? O teu cartão, quanto eu posso sacar, e a senha do banco. Viu? Pode ir lá, vai lá, tal. Agora, ele falou, se você me der qualquer informação errada, eu mesmo venho aqui para te matar. E para quem estuda a linguagem, esta frase já diz muita coisa. Eu já achei estranho, mas eu falei, nossa, tudo bem, tá aqui, eu só quero ficar vivo. Aí ele deu um sorrisinho de canto e olhou pro menor de idade assim, né? E falou, olha, quando eu te ligar, você apaga ele, né? Pra quem não sabe, é uma linguagem que quer dizer mata ele, né? Mata. E ali foi quando eu entendi que eu tava realmente... Mas aí você, não, mas não deve ser isso, tal. Mas aí o jovem de 15 anos começou a me jogar pra beira do lago, me chutar, vai. E tipo assim, eu falei, ele quer que o defunto fique mais próximo da água pra dar menos trabalho pra ele, né? Foi daí que eu percebi que não tinha o que fazer. Na verdade tinha, né? Porque quando a gente tá no medo, né? A gente entra no que a gente chama de mecanismo de luta e fuga. Então, é assim, ou a gente paralisa, ou a gente tenta fugir, né? Ou a gente tenta atacar aquela pessoa que quer nos atacar. E aí eu pensei, eu falei, eu tenho essa chance, né? Só que, né, nesse momento, né? Primeiro que não é de mim fazer isso, mas nesse momento eu parei e me conectei com a espiritualidade. Falei, olha, aí eu me conectei com a minha fé, né? Onde eu pensei assim, bem, quem dá a vida tira a vida. Eu acredito muito em planejamento reencarnatório. Eu entendo que ninguém está aqui ao acaso e ninguém vai embora ao acaso. Se eu acredito nisso, ou isso é verdade ou não é. De novo, ou vamos para o ateísmo, ou tudo faz sentido. E aí, nesse momento, eu entro em profunda oração. Eu dei uma desfragmentada sutil, claro, do meu ego, porque o ego, gente, ele quer se dar bem. O ego se identifica com o Alex Cruanes. Então, morrer significa que morreu mesmo. E aí, naquela hora, eu falei, acabou, não tem mais o que fazer. O meu ego, perdeu o Playboy, sabe? Perdeu. E acabou. Aí... Oi? Acabou pra mim aqui, e eu comecei a rezar. E aí quando eu começo a rezar, eu começo a lembrar de Jesus, né? Eu começo a lembrar de Jesus na cruz, né? Eu talvez me emocione, porque naquele momento eu lembrei, falei, pô, né, o meu mestre, né, quem eu acredito, quem eu sigo, né? Qual foi? Não sei, lembrei dele, e ele falando assim, né? Pai, perdoa eles, pois eles não sabem o que fazem. E dentro da minha crença, no meu sistema de crença, eu entendo que quando alguém faz mal para alguém, não é para o outro que está fazendo mal, é para si próprio. Se a lei da semeadura existe, então quem planta colhe. Então se aquele jovem tirasse minha vida, né, que é não matarás, é a primeira lei de Deus, vindo direto de Deus para Moisés. Se ele infringir a primeira lei de Deus, ele ia fazer mal para ele mesmo. Não era para mim. Para mim, ou era expiação, ou era prova. Né? E aí eu falei, então perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem para si próprios, né? E ali eu me conectei, eu só também pedi obtereis, né? Como diz a Bíblia, o Evangelho. E aí eu pedi, eu só peço que me levem em paz, eu não quero ver a cena se possível, e me desconectem, me tirem daqui, porque eu não quero perseguir ninguém, não tô com raiva de ninguém. Se for minha hora, é minha hora. E ali passaram alguns minutos, mas parecia muito mais tempo, né? Sim. E foi quando, bem, tô aqui, né? E aí foi quando tudo convergiu para que não acontecesse o que não tinha que acontecer. E aí vou contar detalhes, posso?
Claro. O que aconteceu? Meu pai, na época, ele tinha um funcionário, que é o famoso bico, né, de policial. Sei. Trabalhava um dia na polícia e um dia na empresa. Nesse dia ele estava na empresa. E aí, e momentos antes, meu pai me liga, né, quando eu tô com os bandidos, porque ele quis me ligar. E aí, meu celular estava no Vibracall, né, como eu falo, e não costumava ficar, mas naquele dia estava, né. E aí, ele me liga exato no momento que eu consigo pegar o celular e atender o celular. E aí eu senti uma voz falando, atende, eu atendi, e eu falei, posso atender? Mas nisso, já tinha atendido, né? E eles viram que eu atendi, me deram, bateram e tal, e aí meu pai ouviu e falou, meu Deus, pegaram meu filho, né? Só que eu não sabia onde eu estava, né? Não tinha GPS ativado, nenhum aplicativo do tipo na época, porque eu era muito jovem, devia ter uns 20 anos. E ali, mas meu pai chama o policial para poder falar, cara, me ajuda, né? Só que nessa hora tinha uma viatura parada na frente da empresa, batendo papo, conversando com ele. Quando meu pai o chama, ele pede, ele não sabia o que era ainda, e os rapazes ficam esperando. Quando ele conta, ele entra na viatura e começa a bater rádio para a polícia, e vai falando, vai se identificando, e vem na mente dele onde eu estava. Gente, vem na mente dele onde eu estava. Aqueles rapazes tinham 15 minutos para ir para um banco e ligar, né? Em menos de 15 minutos, era longe. Ele chegou lá. Ele, como estava paisando, ele mesmo não pôde, mas ele saiu e os rapazes com ele, policiais, abordaram e resolveram a situação. Aqui estou, né? Então, assim, sincronicidade, né? Sincronicidade. E então, gente, ali, essa é a minha história, né? E aonde eu desperto, porque ali eu tive a conexão transpessoal. Eu tive a conexão, porque eu senti a espiritualidade, eu senti o campo, né, como em outras linguagens falam, né, e eu tava entregue já, meu ego já tava assim, né, perdi, e meu espírito já a ponto de ir, né, mas aí quando o policial me salva tal, eu ainda fico naquele delay, né, e ali, ok, tô vivo, ligo pro banco, não tinha sacado, beleza e tal, nossa, tô vivo, aquela emoção toda, minha mãe tava lá, e foi um chororô, e fui pra delegacia, e tem toda uma história e tal. E ali, beleza, legal, nossa, tal. Só que daí comecei a ter crise de ansiedade. Né, é o pós-traumático. Pós-traumático. E depois do processo que eu comecei a me adiantar, tava muito feliz por estar ali, claro, mas eu comecei a não ver sentido em algumas coisas na vida. Não ver sentido em... Eu falava muito isso, eu não consigo só mais ganhar dinheiro. Só ganhar dinheiro. Dinheiro pelo dinheiro... em muitos momentos pode até ter sido uma crença limitante, né, para de repente eu não aumentar patrimônio, coisa tal, mas eu não conseguia mais ver sentido no dinheiro pelo dinheiro, porque a minha essência estava chamando ajudar pessoas.